mais uma motivação hoje com a segunda parte, com Elias, que vai nos dar algumas técnicas para combater, conviver a ansiedade. Alguém aí do outro lado da telinha tem ansiedade ou já passou por isso? Ou conhece alguém que tem crises de ansiedade? Eu aposto que sim. Mas antes, já se inscreve aqui no canal, ativa o sininho para não perder nenhuma das entrevistas, que com certeza elas vão fazer alguma motivação na tua vida ou na vida de alguém próximo a você. Elias, bem-vindo mais uma vez. Muito obrigado. E vamos falar das técnicas. Vamos. Quando a gente fala em técnica, hoje em dia principalmente, muita gente sabe algumas técnicas, sabe como lidar com uma ansiedade, por exemplo, e cada um do seu jeito, né? A maior dificuldade hoje para aplicar a técnica e não a técnica. Então, se eu começar a entender, só para a gente dar um início, Sim. que existe 2 tipos de ansiedade só. 2? Uma crise de ansiedade. Tive uma crise de ansiedade do nada. Sim. Né? Do nada não, mas do nada, uma crise. Tive uma crise aqui. E existe a ansiedade que se torna hábito. A ansiedade se tornou um hábito na minha vida. A pessoa se diz ansiosa. Agora, eu sou ansioso. se tudo estiver bem, algo está estranho. Não tá normal. Não tá normal. Tudo bem, que estranho. A pessoa desaprende a ficar bem. Olha só. Então, eu preciso identificar primeiro o que estou enfrentando. Se a minha ansiedade se tornou um hábito, porque somos seres de hábito, né, eu vou ter que trabalhar no hábito. Técnicas de crise não vão mudar meu hábito. E algumas crises que eu tenho, elas estão tendo, não por novos gatilhos, pela minha rotina, pelos meus hábitos. Tanto a minha fisiologia, ela é ansiosa se eu estou no hábito, ansioso. Sim. Eu sempre estou acelerado, pensando ruim. Você identificou aí, acelerar. Cenários ruins. Sim. Um pouco de agressividade. Sim. Então, identificar o que estou enfrentando. Grande parte das pessoas que me procuram, principalmente no meio profissional, é a não aceitação de uma ansiedade também. Se diz não é ansiedade isso aqui. Ansioso. Não, é um problema e é normal e a aceitação que eu estou num estado ansioso é o mais difícil. Só que eu só consigo arrumar algo se eu sei que tem um problema. Se chegar para mim e falar assim, olha... Enfrentar, né? Enfrentar e tá ciente dele. Se você falar para mim assim, olha, aquela torneira lá tá pingando e você não arrumou ainda. Se eu não for consciente que tá estragada, eu vou dizer assim, que torneira? Eu nem sabia que estava pingando. Estragada? Então a primeira coisa é eu aceitar isso aqui. Sim. Se eu não aceitar, nada funciona. Elias, aceitei. Aí vem o segundo maior problema. Eu passei por todas essas fases. Aí vem um segundo maior problema. Sou assim, né? E não sou assim. Eu me tornei assim. Que ninguém nasce sendo ansioso. Ninguém nasce assim. Eu criei um hábito ansioso. Para eu vencer, por exemplo, hoje se fala muito sobre crenças limitantes, né? Sim. E se eu falar para você que você consegue ter o resultado que você quer tendo a crença limitante, sem precisar tirar ela? Vou dar um exemplo. Quem tem um hábito ansioso, não só crise, Elisa, eu não tenho crises, mas você vive ansioso, vive reativo, vive, né? Porque a ansiedade não é só medo. É agressividade também. Uhum. Então, se eu tô com medo, eu posso ser agressivo, eu já me defendo antes de... Também é um estado ansioso, né? Uhum. Se eu não fizer essa identificação aqui, e não trabalhar, por exemplo, onde funciona, eu vou achar que isso ali é normal. Aí eu vou entrar em obesidade mental, que a gente chama. Eu sei bastante técnica, eu sei bastante coisa, eu sei muita coisa. Sim. Tá. E por que tá tendo isso ainda? Então você tem uma crença limitante, por exemplo, um gatilho seu é assim, você é muito autoconfiante, Sim. Pô, legal, bacana, mas se faltar X dinheiro,
Aí eu fico ansioso, aí me pega, Sim. por exemplo, tá? Aham. Aí vamos supor que você tem uma crença limitante sobre dinheiro. Pois é, Entendi. mas se você aprender, o que eu vou mostrar um passo a passo hoje rápido aqui, A né? lidar Mas, com o problema, no ou caso. a fazer dinheiro, você pode fazer dinheiro com crença limitante. Interessante, queremos saber, né? Crença limitante não pode ser a tua muleta. Na verdade, nada na vida a gente tem que usar como Não. muleta, né? A gente tem que ser livre, né? Tem pessoas de alto resultado e sempre tem uma crença limitante. Não existe um ser livre Sim. de crença limitante. Mas se eu pegar a moda, a mídia, né? Crença limitante, calma. Calma. Eu posso ter uma crença limitante e ter resultado mesmo tendo essa crença. Sim. Então esse é um outro passo, vamos dizer assim, né? Entendi tudo. Aí o que mais eu encontro? Para tentar num passo a passo. Profissionais incríveis, eu venho meio que do mundo corporativo, né? Então, Sim. incríveis, tá? Até tu me comentou para o pessoal de casa entender, o Elias, ele passou, na vida dele foi o estágio. E hoje ele atende empresas, empresários, grandes empresas, né? Bastante, tá? E assim, não confundam, né, a fachada com o bastidor, o palco com o bastidor. Oh, A grama do vizinho só é verde porque estás olhando daqui, né? Entende? Então, por exemplo, empresários, líderes, gestores, né? Sim. Incríveis, né? Incríveis. Com uma insegurança absurda. Não sabe lidar com situações específicas. E aí entra no hábito, que eu chamo de CCA, ou CGA. Comportamento criador de ansiedade. Então, vamos supor que esse acontecimento aqui é um gatilho para você. Ou você não fica bem, não sei lidar com ele, não parei para... Eu crio um CCA, um comportamento criador de ansiedade. O que é? É um comportamento de fuga. Eu crio comportamento. Então, vamos supor que eu tenho 30 colaboradores. E eu preciso resolver algo. Mas aquele algo me pega. Então, sabe o que eu faço? Como eu sou um gestor, eu delego. Para alguém fazer aquilo que tu não... Só que você está delegando porque você não quer enfrentar aquilo. Ou você está delegando aquilo porque você está exausto ou estressado. Aí você cria um padrão de comportamento. Sim. Sempre que vir um problema, em casa, na empresa, sempre que vir um problema, você tem um comportamento de desvio. Só que se você não conseguir desviar, vai dar ansiedade. Se esse comportamento que cria essa ansiedade virar o hábito, você não consegue mais ficar bem. Você não consegue mais ficar tudo bem. Tá tudo bem. Não, calma aí. Alguma coisa errada. Como assim? Que estranho. Ela virou um hábito. Por mais que a gente, às vezes, vá em alguma empresa, algum empresário, alguma coisa para nível comercial, tudo é emocional. É comportamento e emoção. Se eu for lidar com ansiedade, com crise de ansiedade, o que eu estou falando na realidade, quando eu enfrentei tudo que eu enfrentei, Sim. não é que eu não tinha conhecimento. Tinha formação, tinha especialização, tinha curso, tinha muito conhecimento, né? Ia em palestras, por exemplo, que hoje em dia você vai em palestras que é mais do mesmo. Você já ouviu aquilo ali? Sim. Daqui a pouco nós estamos só trocando cartãozinho, a gente já viu aquilo, né? Mas, se eu pegar tipos de terapia, se eu pegar tudo isso aqui, o que eu fiz para mim? Lá atrás, eu comecei a ver o que funciona de fato, me traz um resultado, porque não adianta mais eu saber e continuar convivendo com isso. Eu sei como funciona, eu sei como eu funciono, eu sei que mas não resolve. Isso eu. Porque se deixar chegar num estado muito forte, tu não aguenta mais. Tu quer se livrar daquilo. Tu não quer mais... Não, é como eu costumo dizer. Não é a ferramenta, é o operador. Se eu passar para você, hoje eu vou passar aqui rapidinho 3 técnicas, né, rápidas. Só que a técnica é boa. Mas e o operador? Então eu costumo dizer assim, você é uma líder, uma gestora, ou em casa, né? Nossos filhos, cônjuges, né? Legal.
Você sabe técnicas? Sei. Imagina que eu ensino você a usar um rifle. Ó, aperta aqui, mira aqui, né? Aí, aprendeu? Aprendi. Vou te ensinar mais umas técnicas. Aqui, domina isso aqui, domina. Isso é uma coisa. Se do nada eu te pegar e te colocar numa zona de guerra... Treme. E aí, cadê a técnica? Então, quando a gente fala em relacionamentos, né, amorosos, empresariais, sociedade, relacionamentos, sabemos muito, mas em zona de pressão. Então, o que eu encontro? Porque é o que eu passava. Profissionais, a questão não é se você é um bom profissional, é se você está em condição de fazer o que você sabe fazer. Então, profissionais com medo de cobrar, profissionais que não se acham merecedores, profissionais, né? Ou pessoal também. Sim. Olha, eu aceito um relacionamento assim porque eu não consigo enfrentar aquilo ali. Olha, tem muitas pessoas que às vezes se acham não merecedoras, né? Muito. E autopunição daí, né? Sim. Então você me trata mal, e como eu mereço, né? Então pode tratar. Aí é o que eu costumo dizer muito assim. Você sabe ser amado? Porque tem pessoas que não estão bem e não tem uma intenção, tem culpa, né? Ninguém escolhe ficar mal, né? Então eu não mereço o melhor, né? Então quando chega o melhor... Não escolhe pegar uma gripe, não, né? Ou, olha, o meu sonho é arrumar um sócio que me rouba. Não. Não, Né? Mas ou um cônjuge, né? Ruim. Sim. Não, né? Mas eu acabo aceitando situações por insegurança. Né? Olha, ali, ele não é bom para mim. Mas ele tem os ganhos secundários. O que você está ganhando ali? Naquele ruim? Algum ganho secundário você tem. Porque senão você sairia. Sim. Então, o que eu fui analisando? Tudo que eu estudava, formação, especialização, religião, como a gente falou antes, né? Tudo isso aqui, entendi. Não é mais conhecimento técnico que vai me resolver, porque conhecimento técnico aqui eu tenho uma biblioteca aqui, né? Quando eu fui para a prática da coisa, é sempre para dentro, é de dentro para fora, não tem outra, né? É fora, é como você reage àquilo, né? Então, o que eu entendi? Para acelerar processo, tanto em crise, numa crise, né? Quanto se ela virou um hábito, né? Primeiro, né, aceitação e tal. Sim. E vamos levar em conta que você entendeu que a alimentação importa, né? Um dado rápido. Serotonina, do bem-estar, né? Pois é, o que ninguém fala é que 90% desse neurotransmissor é produzido no estômago, no intestino. Então, como é que você quer ter bem-estar se 90% é no estômago? Não é aqui. Se tu não, né, português bem direto, se tu não vai aos pés, se tu não vai ao banheiro, tu começa a ter enxaqueca? Demais. Ou, né, agressividade. E no estômago tem a nutrição. Nutrição. Entende? Sim. Vamos fazer de conta que essa parte está resolvida. Que vai ter outra parte. Exemplo. Autoestima. Altamente importante. Só que autoestima tem a ver com se eu gosto de mim. Eu tenho estima por aquilo. Para saber se você tem autoestima, quando eu tenho estima por algo, eu cuido daquilo, não cuido? Sim. Tá, então se eu vejo que uma pessoa tá despenteada, tá mais relaxada, ela tá perdendo a estima por si. Por sinais. Sim. Né? Que ela não percebe muitas vezes. A gente não percebe muitas vezes. Então, se você sai de casa, não arrumou sua cama, aí você volta pro seu ninho que é bagunçado, você entende que é aquilo que você merece. Só que autoestima é maravilhoso. Tem que ter. É maravilhoso. Mas tem uma coisa que é onde está a conquista. Que é a autoconfiança. Aí eu comecei a entender isso. Todo o meu conhecimento, sem autoconfiança para executar, eu não vou fazer. E autoconfiança não tem a ver se eu gosto de mim ou não. Tem a ver se eu sou capaz ou não. É senso de capacidade. O que é uma depressão? Que eu tive uma severa. É inutilidade, vazio, inútil, sem propósito. Né? Não tem capacidade de sair. Ansiedade, mesma coisa. Eu gosto de mim, eu cuido de mim.
Sim. Então vai lá fazer aquilo. Não, daí eu não dou conta. Aí eu não sou capaz. Então a autoconfiança tem a ver com o senso de capacidade. E não tem como eu ter uma ansiedade se eu estou autoconfiante. Não tem como. Ou você está autoconfiante, porque a ansiedade é medo. Eu olho para aquilo e acho que não vou dar conta. Se eu tenho autoconfiança na minha capacidade, eu não tenho ansiedade. Aí comecei a entender isso. Sim. Junto com as técnicas. E a autoconfiança, para eu ter essa, e fazer, porque como é que eu vou aumentar meu senso de merecimento? Fazendo, com resultado, com conquista. Eu sou capaz. Eu só sei se eu sou capaz se eu conseguir. Né? Sim. Só que para conseguir, eu vou entrar no segundo pilarzinho, que é a procrastinação. Vai empurrando com a barriga. Só que a procrastinação, você tem que descobrir qual é a sua. Você procrastina por quê? Medo. Eu tenho um cliente muito bom para atender agora. Mas eu tô nervoso. Vamos remarcar? A insegurança. Eu preciso resolver meu casamento. Tá, mas aí se der ruim? Então vamos, amanhã a gente vê. Então qual a causa da sua procrastinação? E o maior? Zona de conforto, né? Total, tá? E de novo, eu gero um comportamento que cria ansiedade. Aí nós estamos agora, né? Celular, altos estímulos, né? Somos androides hoje né? em dia. E aí bagunça o sistema de dopamina, bagunça tudo, né? Você vai procrastinar. Porque agora ter uma conversa séria, chata, não é mais interessante. Interessante é ficar vendo Reels. Aí eu fico rodando aquilo ali, só 2 videozinhos. 3 da manhã eu tô lá. Quanto tempo tem um Reels? 1 minuto? E aí eu procrastino. Se calar 10 Reels, já deu 10 minutos aí? e assim vai indo. Aí se eu procrastinar, eu não tenho resultado. Se eu não tenho resultado, eu não tenho autoconfiança. Eu fiz essa engenharia reversa comigo. Sim. Porque tinha todo o conhecimento, tudo, tentativas e não tinha resultado. Sim. Mas em alguns momentos eu estava muito bem. Porque as pessoas se enganam. Quando a gente fala assim, ó, a pessoa está com depressão. Estava com depressão, mas estava lá na festa. Está com depressão, mas estava sorrindo. Então as pessoas entendem que depressão que é 24 horas mal. Não. Também tem momentos bons. São gatilhos, Gatilhos, né? E ansiedade também. Tem momentos que eu tô bem. Então eu comecei, calma aí, vamos ver em quais momentos eu tô bem. E eu comecei a pegar essas coisas. Quando eu conquisto algo, eu conquistei. Sim. Por isso que eu não dou nada de graça. Se eu der algo de graça para você, o seu cérebro entende você como não capaz. É cognitivamente ruim para você. Né? Eu comecei a entender isso aqui. Então, se eu não parar a procrastinação... As pessoas, o ser humano, ele dá valor quando ele tá pagando, Só. Né? Sai no bolso. Só. E assim, se não pagar, não se compromete. Verdade. Não se compromete. Não se compromete. Então, assim, o nível de comprometimento tá no valor que a pessoa entrega. Ou eu entrego, né? Só que se eu procrastinar, eu não faço. Se eu não faço, eu não vi que eu sou capaz, porque eu não fiz. Se eu estou procrastinando, eu não tenho autoconfiança. E se eu não tenho isso aqui, ansiedade. E o que faz eu parar de procrastinar? Comunicação. Interna e externa. Tudo isso aqui, academia, eu começo e não termino. Né? Procrastino, né? Eu até vou. Matrícula eu fiz um monte já, só não... Chega verão, quero o corpo do verão isso, em 2 meses. Não, né? Ou, não, vamos lá. Mas aí você vai, aí você para. Chegou março, não esfriou. Virou um hábito. Num resumo da ópera, qualquer terapia, qualquer coisa, ou o lado profissional, alavancar uma empresa, qualquer coisa, 100% comunicação. 100%. O que é uma ansiedade? É o meu papo comigo que vai dar ruim. E as técnicas? Vamos lá. Eu preciso dominar o meu diálogo interno. Eu preciso analisar o que eu estou pensando.
O que me incomoda? O que eu estou olhando como resultado? A autoconfiança, ela parte da minha comunicação comigo mesmo, só que do cenário positivo. Exemplo. Tem um papo eu comigo o tempo inteiro. Tu também, ele também. Sim. Nós estamos conversando. A gente fala sozinho. Sozinho. Antigamente falava assim, ó. Eu devo estar louco, tô falando sozinho. Pelo contrário. Hoje eu vi na rua uma moça subindo uma ladeira. Falando, né? E ela gesticulando. É. Eu falei assim, essa vai falar com alguém hoje. E essa é mais saudável do que quem evita isso, né? Agora assim, ó, se eu pegar, o que eu tô pensando? Vou dar um exemplo, vou ilustrar numa prática, tá? Eu vou lá fechar um contrato. Sim. Exemplo, tá? Eu vou lá fechar um contrato. Aqui eu tô pensando, tá, mas aí não vai dar, aí eu começo aqui meu diálogo interno. Então a primeira técnica que eu tenho que fazer, e é prática, tá? É treino mesmo. O seu automático tá no negativo. Pensar positivo. Só que pensar... O não tu já tem, né? Só que assim, ó, o que é fé? É certeza, não é esperança. Não. E o que é medo? É fé no lugar errado. Então eu preciso mudar esse diálogo interno, vou ter que forçar, porque eu tô no hábito. Tô no hábito. É treino, né? É Tudo treino. é treino. Quando esse positivo virar o hábito, aí fica fácil. Sim. Então não é que eu vou lá para ver se dá. Tem que dar. Vai dar. Tem que Então, dar. por exemplo, dentro da PNL, existem os modeladores vocais. Eu preciso ir lá. O meu cérebro opera por comando. Tá. Então, por exemplo, eu preciso ir lá. Porque eu preciso que dê certo. Sim. Eu estou partindo de um comportamento de necessidade. E não vontade. Eu estou indo porque preciso. Menos recurso de ação. Eu quero... mais ansioso. Porque se eu preciso e não der. Eu preciso, pode não dar. Pronto, ansiedade. Se eu mudar o meu diálogo, eu quero ir lá. Já melhora. Agora... É igual quando a gente como... Meu Deus, a gente tem 5 minutos ainda. A gente como pais, né? A gente pode estar debilitado na cama. Perfeito. Se a nossa criança caiu, a gente tira força da onde a gente não tem. Aí que tá. Essa força já tá aí. Esse diálogo interno ativa ela. Então, conte uma historinha para você. Lembra, traz a sensação. Eu sei, há uma informação. Navy Seals, a Marinha Americana, descobriu que se eu acho que não estou mais dando conta, eu estou só a 40%. Então, eu vou lembrar. Isso é técnica mesmo. Eu vou trazer para mim. Se o meu filho cai, eu tenho força para levantar sim. Se eu disser que eu vou fazer, eu faço. Se tu me irritar, eu também levanto e vou. Sim. Então, essa força tem. Então, eu vou dominar esse diálogo interno, só que de forma, não porque eu preciso. Porque eu quero. E vamos fortalecer. Eu vou. Não é que eu preciso ir, não é que eu quero ir. Eu vou. Se eu faço quando eu não quero, imagine o que eu sou capaz de fazer quando eu quero. Se eu mudo o meu diálogo interno, comunicação, e aprendo também a me comunicar com o outro, não há espaço para ansiedade. Não há espaço para ansiedade. Se eu entrar com o diálogo ruim, eu vou conversar com alguém. E o que a gente faz? Antes de uma reunião, se prepara antes, ativa um estado emocional positivo e de autoconfiança. Medo é fé no lugar errado. Não é se vamos tomar que dê porque eu preciso. É vai dar. Se eu faço, são âncoras. Se eu faço quando não quero, imagine o que eu sou capaz de fazer quando eu quero. Você já não venceu todos os seus piores dias até hoje? Então tá com dúvida do quê? Você crê em Deus? Guarda essa frase, ó. Você crê em Deus? Creio. Então tá com medo do quê? Você já não venceu tudo que você venceu até hoje? Já, então tá com medo do quê? Você já não sabe e aprendeu tudo que você aprendeu? Então tá com medo do quê? Então, tá vendo? Tudo isso aqui, a minha linguagem vem junto, a minha comunicação vem junto. Por consequência, e a gente pode mais pra frente aprender mais técnica, mas eu consigo passar essa comunicação pro outro. Até ele não vai passar tudo, né, gente? Não. Vocês querem mais informações, vocês contratam ele, né? Exatamente. Perceba, tudo começou dentro. Sim. Eu vou lá e vou dar o meu melhor, eu não estou brincando. Eu vou lá e vou dar o meu melhor. E o meu melhor não depende da sua validação.
É a minha validação. E aquela coisa assim, às vezes tu tá lá dando o teu melhor, a outra pessoa que tá recebendo, pensa, nossa, como é autoconfiante, como... Mas não sabe o teus bastidores. Isso que eu tô dizendo. É isso. Agora, se eu começar a ver que o outro percebe a minha autoconfiança, para quebrar um tabu aqui, né? Autoconfiança. Mas tem um negocinho que ninguém fala aqui. Parte da autoconfiança é externa. Todo ser humano precisa de incentivo. O que é elogio? Elogio. Porque senão vai chegar uma hora que eu faço, tô vendo que eu sou bom, tô vendo... Mas, pô, tu não reconhece? Então, para finalizar, domina o seu diálogo interno de uma forma... Num resumo, quer curar a ansiedade? A palavrinha que cura se chama convicção. Convicção. Convicção não tem ansiedade. E como é que eu fico convicto? Com a forma que eu me comunico comigo e com você. Primeiramente consigo, né? E traz a fisiologia junto. Você pode estar nervoso, mas se você abrir espaço, você não vai achar que eu estou inseguro. Convicção é o começo para quebrar qualquer estado ansioso. Qualquer. Não tem como. Qualquer situação eu vou entrar com mais recurso. E olha só, Elias, chegamos ao fim de mais um programa. Olha, é muita coisa, né, Elias? Mas vai funcionar, tá? Vai funcionar. Vai na convicção, fé, certeza. Fé, certeza. E quando tiver medo, pensa assim, ó, tô colocando a minha fé no lugar errado. Grava isso aí. Então, gente, muito obrigada pela participação de vocês, Elias, né? Em Gratidão. especial aqui, passando tantas informações pra gente. E para você que tá aqui no 520, canal da TV Galega, muito obrigado, que esse programa ele passa na TV Galega, um canal de Blumenau, Santa Catarina. Mas para você que tá aqui no YouTube, já se inscreve, ativa o sininho, deixa o like aí pra gente, que é motivação para nós também, tá bom? Um beijo e até a próxima.